Olá, senhores, olá, senhoras, onde quer que chegue nosso vídeo, nosso muito obrigado. Fique à vontade para compartilhar, caso tenha interesse de outras pessoas ouvir o que você vai ouvir. Nós precisamos fazer umas mudanças. As mudanças que estão ocorrendo no mundo inteiro, guerra da Ucrânia, geopolítico sobre a África, essas mudanças, os Estados Unidos mergulhando em suas crises intelectuais, ou mesmo a sua estrutura sendo corroída por pessoas que, de fato, estão construindo outro mundo. Mas, cá nós aqui, nós temos que fazer as mudanças cerebral. Essa é a real situação. Ao qual a preço muito alto nós estamos assistindo uma nação sendo esmiuçada. Nós estamos assistindo situações bem inadequadas para qualquer pessoa que queira entender sobre política. Nós fazemos política constantemente. O que nós estamos fazendo aqui? Uma política de conversação, uma política de comportamento sobre situações essas que não ocorreram. Então nós estamos falando sobre política. E o que mais me chama a atenção são as pessoas do meio comum, dia a dia do ônibus. As pessoas se revoltam, as pessoas se execram com outras pessoas, buscam o seu próprio entendimento sem ter uma base. Então as pessoas não leem a sua própria Constituição. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que ler a sua Constituição. Você tem que ler, mas todos nós brasileiros. Eu fugi disso. Sinceramente, eu fugi. O que aconteceu nesse Brasil foi que repetiram várias vezes o poder emana do povo. Tem pessoas que repetem isso constantemente. Olha, eu quero afirmar para você que no momento em que você outorga uma pessoa para que possa exercer um poder que você não tem, só emanou por via de uma formação social, e o Estado é que tem um poder. Por isso chama soberania. Então, ao meu ver, o Leviatã é um governo perpétuo que chama-se soberania. Mas essa formação que todos nós ouvimos, de todos os políticos, seja esquerda, direita, olha, primeiro, num país de moral, um país de respeito, não existe o que existe no Brasil. Esse é o princípio da moralidade, isso que está ocorrendo no Brasil. E quando eu falo princípio da moralidade, eu falo sobre o princípio da moralidade política, e não o princípio da moralidade individual ou sobre a ação pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu falo sobre a ação, estou falando sobre a ação política, essa imoralidade que nós estamos assistindo. Por quê? Homens públicos, sinceros, mergulham nessa lama necrótica da corrupção, da mentira, da destruição, por causa da impunidade. E por que a impunidade? Porque algumas pessoas foram escolhidas por via de um povo ignorante para colocar essas pessoas no poder. Outras pessoas possam até se sentir ofendido, mas lamento, por mais que você seja PhD, você pode falar todas as línguas do mundo. E nós estamos aí, o Papa falando todas as línguas do mundo, e é um comunista convicto. E pouco está ligando para o que possa entender o que é vida. E nós estamos aqui, repito, você pode falar todas as línguas, você pode falar até a língua dos anjos. Você não passa de uma pessoa extremamente ignorante. Porque ou você é ignorante ou você é um joio. Ou você é um trigo. Nós temos duas faces. Ou nós temos o bandido, nós temos o policial. Nós temos o ladrão, nós temos o policial. Não tem para onde você correr. Nós temos o aluno, nós temos o professor. Não tem, nós temos o mestre, nós temos o aprendiz. Não há como você correr. Você tem que escolher, dentro de um conceito do que é o certo e o errado, escolher um lado. E não pode haver
uma convivência, um concílio, para que você possa entender que um lado possa andar de mãos dadas com o outro. Isso nós estamos vendo no Brasil, isso foi empregado no Brasil. As pessoas falam sempre sobre classe privilegiada. Aí vamos dizer o que é classe privilegiada. Nossos políticos são uma classe privilegiada. Mas como essas classes se formam? Se todos nós é que criamos essa classe. Olha que situação. Nós criamos essa classe privilegiada. Não poderia haver mais poder. O Estado tinha que ser menos Estado, mais povo, para poder haver um equilíbrio. Todos nós falamos sobre salvamento. Vamos fazer reformas, mas nunca fala sobre os gastos. Tem que reduzir gastos. E isso mexe com o que podemos dizer, todos nós falamos sobre o esquema. O esquema, nós estamos falando, não, os movimentos políticos. Nós temos muitos movimentos políticos, e o povo e muitos entre os políticos, nós enfrentamos o sistema. Caramba, nós criamos o sistema. Nós criamos o sistema por via de não compreender o que está acontecendo diante de você. O que ocorre é que as classes privilegiadas ou privilegiadas que nós criamos, que são os políticos e outras classes, essas, não é possível que você não esteja vendo um alinhamento. Então, essas classes, por via de criar uma subclasse ou uma classe que esteja submetida às classes privilegiadas, que são submetidas a interesses, seja ele qual for, e nós chamamos isso de estabelecimento. Essas pessoas lutam por interesses individuais, lutam por interesses coletivos, lutam por interesses de grandes corporações, lutam por interesses aos quais o povo desse local, dessa nação, não faz parte. Então você não tem poder. Porque se você tivesse, você mudava. Você não tem poder. Nem para exigir os termos constitucionais conforme o parágrafo único do artigo 1, nem tampouco sobre os legisladores, ao qual você escolheu. Porque já é uma imoralidade você escolher um parlamentar que esteja interessada ou interessado em aprovar leis que possa destruir a vida, como o aborto, como a liberação das drogas, como destruição da família, como o fechamento de igrejas. E o pior é que nós temos essas sociedades imbuídas, plenas, em cumprir o apoio, por mais que possa imaginar, que possa driblar os pensamentos desses criminosos. Mesmo assim, entram por causa da ganância do dinheiro sujo que nós sabemos que podem, de uma forma ou de outra, matar uma pessoa no extremo, lá no extremo do Brasil, por falta de uma penicilina, por falta de uma Dorflex, por falta de uma injeção. É o que ocorre nessa redoma em que foi posta o Brasil. Isso nós não estamos conseguindo enxergar. As condições que são impostas, essas subclasses, elas não precisam de forma nenhuma de revolução. Elas não precisam de uma revolução armada, como tantos estamos falando sobre golpe. Isso já ocorreu. Isso já ocorreu. Os milintrópicos, por exemplo, os estados que são muito alinhados entre fronteiras, eles já estão alinhados. Olha o Nordeste, todos os governadores do Nordeste estão alinhados, por isso criaram um consórcio. Isso é a pior vergonha que podemos ter ou ouvir um grupo
dizer, dentro do Estado democrático, que nós temos uma organização governamental ou um consórcio. Pelo amor de Deus, de onde vem esse dinheiro desse consórcio? Daqueles que investem? Você investiu em consórcio, você vai ter retorno? Então esse dinheiro vem do artigo 170 da nossa Constituição, que é sustentado sobre o trabalho de todos nós. E quando nós ouvimos, é evidente que nós temos muitas pessoas, governadores, que possam até defender, porque é verdade, nós temos que ter esse espírito patriótico de que não há a nossa Constituição, o artigo, se não me engano, 34 da nossa Constituição, a União não pode intervir nos estados a não ser por via da integração, mas isso já foi esfacelado. Nós podemos compreender isso de uma forma mais simples. Só falta simplesmente dividir os estados, concretizar a formação dos estados, artigo 18 da nossa Constituição. Não cabe à União, é vedada a União aos estados fazerem com que possa se integrar, se reintegrar, falar, fazer o que eles bem quiserem. Então nós estamos observando que é preciso fazer com que essas mudanças possam ocorrer e possa fazer com que essas pessoas que são subprivilegiados ou classes subprivilegiadas, elas criam uma classe, essa classe cria outras classes sobre a base da violência. Você não está vendo a base da violência? Rio de Janeiro, São Paulo, todos os estados do Nordeste mergulhados sobre uma violência extrema. E não pode ter ação, meu caro. Então essa condição de uma classe que é criada sobre violência, e essa classe criada, ela é subordinada a essa classe que recebe os poderes, os privilégios, as normas, as diretrizes da classe privilegiada, que são os políticos, que representam justamente essa base de violência que se encontra no Congresso Nacional. Agora, como nós vamos resolver isso? É porque nós permitimos. Nós entramos num analgésico religioso extremo, onde as pessoas acreditam que vai ocorrer grandes coisas ao invés de fazer o que tem que ser feito. Você imagine só. Você tem que fazer, você tem que movimentar, você tem que valer os termos constitucionais. Não há para onde você correr. Você tem que valer os termos constitucionais porque existe, no momento em que você nasce, que você tira um CPF, você tira uma certidão de nascimento. Meu amigo, você firmou um contrato, mesmo na sua inocência, que os pais, você só existe se tivesse contrato nessa Constituição. E esses termos tem que prevalecer, meu caro. Tem que prevalecer. Mas não permita que você mesmo falhe em cumprir e também falhe em dever. Em fazer, porque é um contrato. O Estado é menos Estado. Como repito, a maioria dos estados, eles mexem com tudo. Mexem com salário, mexem com aposentadoria, mexem com qualquer coisa, menos com redução dos gastos. Eles não querem. Por quê? Porque precisam comprar os corruptos. Corruptos. Esses nojentos. Essa necrópsia, esse verme que come a sociedade e que você não está enxergando e você aplaude uma ação simplesmente pelo fato de haver uma agressão à polaridade. Aí você, nossa, é isso mesmo. Você aplaude a sua própria destruição. Você está mais dominado. E repito, você pode ser PhD, pode falar inglês, francês, italiano, a língua dos anjos. Você é um estúpido. Não cabe. Meu amigo, mesmo que eu tenha raiva, ódio de você, não cabe a mim destruir meu semelhante, cara. Não tem como. E você aplaude.
Comece a sobreviver reconstruindo seu cérebro, sua educação, para que você não seja um analfabeto político ou analfabeto funcional. Qualquer coisa. Ó, fulano de tal falou isso. Não, mas fulano de tal, isso acontece porque fulano de tal falou. Você não sabe o que está escrito na sua Constituição. Você só aprendeu o artigo 1º, o artigo único. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Vai às ruas gritando todo poder. Você é mais do que isso, meu caro. Uma vez você emanando, você faz parte desse contrato. Nós temos artigos que correspondem justamente a cumprimentos e deveres. E o Estado não pode, se tivéssemos no Brasil um parlamento, não isso que se mascara de parlamento, não é isso. Com certeza nós teríamos um Brasil diferente e não estaria ocorrendo o que nós estamos vendo. Eu não culpo outras autoridades, não. Eu culpo o parlamento. Um abraço a todos e até mais.